Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Infratemp no YouTube. Meu nome é Felipe Rosa Santos, de Marketing e Vendas, e hoje eu estou aqui para falar sobre os sensores de temperatura via infravermelho de alta performance da série Endurance. Esses são sensores de fabricação da Fluke Process Instruments, que atualmente engloba as marcas Reitec e Ircon. Esses sensores eles são a atualização da família Reitec Marathon. Portanto, todos os modelos anteriores da série Marathon foram substituídos pela série Endurance. O Marathon MM, o Marathon MR, esses dois de eletrônica integrada, mas também a versão fibra ótica, que eram os Marathons FA e FR. No vídeo de hoje, a gente vai focar nos modelos de eletrônica integrada. Muito em breve, a gente vai ter um outro vídeo para falar em mais detalhes dos modelos fibra ótica. Antes de falarmos do sensor infravermelho propriamente dito, é sempre importante relembrá-los que toda assistência técnica e o nosso laboratório fica aqui em Sorocaba, estado de São Paulo. Portanto, mesmo com a fabricação do sensor sendo na Alemanha, todo suporte, toda assistência e toda calibração pode ser feita aqui no Brasil. Essa atualização da série Endurance trouxe vantagens importantes em relação à família anterior Marathon. Uma delas é que todo o corpo do sensor é feito em aço inox, anteriormente era de alumínio. As saídas foram isoladas galvanicamente, isso evita que hajam ruídos e até danos causados por instabilidade na alimentação. A comunicação ganhou as novas modalidades de Ethernet e Profinet. E sem nenhum acessório adicional de refrigeração, o sensor por si só suporta até 65 graus Celsius. Estão disponíveis nos modelos mira laser, LED ou vídeo. Resolução ótica superior de até 300:1. E alimentação que pode ser de 18 a 48 VDC ou através do próprio cabo Ethernet, via PoE. E a garantia de 4 anos. Ao longo dessa apresentação a gente vai entrar em detalhes desses pontos, dessas vantagens que essa série Endurance está trazendo. Aqui nós vemos um primeiro overview do sensor. Repare no invólucro em aço inoxidável, índice de proteção 65. Temos um vidro de proteção na traseira do sensor para proteger os displays, tanto de temperatura quanto de acesso aos parâmetros. Na parte inferior nós temos duas opções de conexão, uma para o cabo multicondutores e outra para o conector M12. Um parênteses aqui é que esse sensor ele tem 3 formas diferentes de ligação. No final do vídeo essas 3 formas vão ser detalhadas. E logo abaixo a gente pode ver como que o sensor vem, né, com uma porca de montagem e um suporte fixo. Existem outros opcionais de suportes e tudo mais, mas assim é o padrão de fábrica desse sensor. A família Endurance possui sensores do tipo uma cor e do tipo duas cores ou razão, e possui diversas bandas espectrais e faixas de temperatura disponíveis. Isso faz com que ele possa ser utilizado em uma grande variedade de aplicações. Ele é amplamente utilizado para medição de metais, mas também pode ser utilizado para medição de cimento, materiais refratários, cerâmica e outros. Antes de entrar no detalhe das bandas espectrais e faixas de temperatura, é importante a gente relembrar qual a diferença entre esses tipos de medição. Bom, todo sensor infravermelho mede uma área circular. Os sensores de uma cor, ele sempre vai fornecer a temperatura média dessa área. Já o sensor duas cores ou razão, ele sempre vai fornecer a temperatura máxima dessa área. Isso permite que ele consiga fazer medições corretas e assertivas, mesmo com algumas obstruções entre o sensor e a área de medição, o alvo. Essas obstruções podem ser carepas, no caso de metais, poeira, vapor, obstruções físicas ou qualquer outra coisa, desde que a obstrução não seja superior a 95% da área. Ou seja, um sensor duas cores que esteja medindo um alvo com obstruções que seja visível pelo menos em 5%, vai ser garantia de medição correta e assertiva. Se o mesmo acontecer, um alvo com obstruções for medido com um sensor uma cor, essa obstrução vai entrar na média da temperatura, podendo assim atrapalhar a informação de temperatura. As opções dos sensores uma cor começam com a banda espectral 1 micron, que vai de 400 a 3.000 graus.
São duas versões nessa banda espectral. Na banda espectral 1,6 micron, são três opções diferentes, começando no 250 e a temperatura mais alta em 2,250. Uma terceira opção de banda espectral de uma cor é o 2,4 microns, que começa em uma temperatura mais baixa do que as demais, em 50 graus, e tem como temperatura máxima 1800 graus. Essa banda espectral é mais utilizada para metais em baixa temperatura. Quando a gente parte para os modelos de duas cores ou razão, a gente também tem a versão 1 micron, que começa em 600 graus e vai até 3.200 graus, e uma segunda opção de 1,6 microns de 250 a 1.200 graus Celsius. Essa é uma nova versão, é a única do mercado que consegue fazer a leitura de temperaturas tão baixas no modo duas cores. Normalmente, os sensores duas cores começam em temperaturas mais elevadas, como por exemplo 600 graus Celsius. A grande maioria dos sensores infravermelhos, seja uma cor ou seja duas cores, possuem foco fixo. Todo sensor ele vai ter uma recomendação de instalação, de distância de instalação, 200 mm, 400 mm, enfim, uma grande variedade de opções. Mas são poucos os que conseguem ter o foco ajustável. Isso garante uma maior flexibilidade nas instalações. Todo sensor Endurance, na parte frontal, ele sempre vai ter um ajuste de foco para perto ou para longe. Ele vem de fábrica com três opções. A F0, para distâncias de instalação de 190 a 300 mm. F1, de 300 mm a 600 mm. E F2, de 600 mm ao infinito. De acordo com seu range de distância de instalação, você escolhe uma dessas opções, sendo que no campo ela pode ser ajustada para mais ou para menos. O foco ajustável, aliado às 5 opções de resolução ótica que o sensor Endurance oferece, possibilita a medição de alvos das mais variadas dimensões e com as mais variadas distâncias. De uma maneira geral, todo sensor infravermelho funciona como uma lanterna. Você vai afastando e ele vai aumentando a área de medição. Essa proporção é representada pela equação D sobre S, que é a distância sobre o diâmetro da área de medição aqui, chamada de spot. Por exemplo, a uma distância de 600 mm, um sensor com D e S 100 para 1 mede uma área de 6 mm de diâmetro. Com as opções de D e S do Endurance que vão de 75 até 300 para 1, a gente consegue ter uma grande flexibilidade entre dimensão de alvo e distância de instalação. Por exemplo, são dois exemplos aleatórios aqui, porque a infinidade de combinações que a gente tem é muito grande, mas aqui a gente vê, de um lado, um sensor E3, como exemplo, com ótica F0, a 190 mm de distância de um alvo, medindo aí 0,6 mm de área, ou seja, alvos muito pequenos a distâncias mais próximas. Por outro lado, colocando esse mesmo sensor com a ótica F2 a uma distância de 10 metros, também é possível fazer a medição de um alvo relativamente pequeno, de 33 milímetros. Aqui o importante é vocês perceberem que existe uma grande gama de possibilidades de distância de instalação e tamanho de alvo. Isso, com certeza, vocês entrando em contato com a gente vai conseguir fazer essa correta dimensão de ótica com foco para que a sua medição seja o mais assertiva possível. Com os ganhos de possibilidades de foco e resolução ótica, se fez também necessário o aprimoramento da mira. Todos os sensores possuem a mira telescópica, que é aquela que a gente olha através das lentes do sensor. Entretanto, outras três estão disponíveis. O laser, que indica o centro da área de medição. É importante não confundir com a área total. O laser indica o centro da área de medição. Uma segunda opção é o LED. Essa sim indica a área exata de medição. Toda a área que o LED está demonstrando é a área que está sendo medida. E o importante do LED é que ele permite a visualização mesmo em alvos incandescentes, onde o laser desaparece. Uma terceira opção de mira é a mira vídeo, que também indica a área de medição exata através de um círculo vermelho e permite a monitoração contínua, tanto da mira quanto do processo. Ou seja, se houve algum choque mecânico no equipamento e ele pode ter sido alterado de posição,
com a mira vídeo transmitindo online de forma contínua, é possível fazer essa checagem. E esse vídeo pode ser transmitido tanto via software do Endurance, que acompanha o sensor, tanto quanto o web server. Então, o equipamento que tem um IP, você pode digitar esse IP numa aba qualquer de Chrome, Explorer ou qualquer outro navegador e você vai ter as informações de vídeo e temperatura do alvo. Além de sensores extremamente robustos e flexíveis do ponto de vista de distância de instalação e dimensões de alvo, esse é um sensor também bastante exato, de alta precisão. Por isso que ele é considerado um sensor de alta performance. Aqui a gente tem uma tabela com os erros associados na medição desses sensores, tanto das versões duas cores, que são a E1R e a E2R, quanto dos modelos de uma cor, 1M, 2M e 3M. A gente vê que para os modelos de duas cores, os dois primeiros dessa tabela à esquerda, o erro é de mais ou menos 0,5% mais 2 graus. Para os sensores de uma cor, varia de 0,3% mais 1 grau até mais ou menos 2% mais 2 graus Celsius. Como exemplo, eu vou pegar o mais baixo e o mais alto deles. O mais baixo, taxa de erro mais baixa, 0,3% mais 1 grau Celsius. Supondo que estamos medindo uma temperatura, um material a 500 graus Celsius, esse erro vai ser de 2,5, mais ou menos 2,5 graus Celsius. No pior dos casos, considerando uma temperatura de 400 graus Celsius, o erro vai ser de mais ou menos 10 graus Celsius. A gente vê que mesmo no pior dos casos, ainda assim é uma medição bastante precisa. Sobre a ligação desse sensor, eu disse lá no começo desse vídeo que ele tem três opções. A primeira delas é utilizando um cabo multicondutor, que é exatamente o mesmo utilizado na versão anterior, Marathon, por exemplo. Então pode ser usado o mesmo cabo e os mesmos acessórios. É bom sempre a gente reforçar essa questão. Esse cabo é quando a gente utiliza somente os sinais analógicos. Esse cabo ele tem uma saída de relé, ele tem a saída analógica 420, ele tem a entrada de trigger, que pode ser usado para zerar uma média, a máxima ou a mínima, ou até uma alteração de emissividade. Ele tem a alimentação e tem a possibilidade de fazer uma rede 485. Ou seja, nesse caso, se só usar esse cabo, você tem todos os sinais, tem alimentação, tem um relé. Entretanto, para uma configuração, por exemplo, do sensor, ela tem que ser feita ou pelo display traseiro ou então por um conversor 485. Já a segunda opção, utiliza-se somente o cabo Ethernet. Dessa forma, é necessário utilizar um acessório PoE, que faz com que o sensor possa ser alimentado pelo próprio cabo Ethernet. E as informações do sensor podem ser tanto acessadas por um web server ou pelo próprio software do Endurance. Então, o sensor pode ser configurado e ele vai transmitir as informações de temperatura e, no caso de mira vídeo, o vídeo. Lembrando que, nesse caso, não existe sinais analógicos. É necessário que a comunicação, a interface, seja feita via Ethernet TCP/IP ou Profinet. Já a terceira opção, utiliza-se os dois cabos, tanto o multicondutor quanto o Ethernet. Dessa forma, você consegue ter tanto os sinais analógicos, o trigger, o relé e tudo mais, e também a comunicação digital Ethernet. Nos casos de mira vídeo, o cabo Ethernet é sempre obrigatório. Existem algumas opções de cabos. Para os cabos de alimentação, eles podem ser de 4 até 60 metros e eles podem suportar até 85 graus Celsius ou até 200 graus Celsius. E os cabos Ethernet, eles podem ter de 7,5 a 50 metros e suportam até 80 graus Celsius ou opcionais que suportam até 180 graus Celsius. Aí vocês podem ver um exemplo do cabo e do acessório PoE, que faz a alimentação do sensor através do próprio cabo Ethernet. Os sensores possuem diversos acessórios diferentes, desde suportes, purgas de ar, refrigeração, enfim, uma infinidade de acessórios. Os que eu vou destacar aqui são a Thermojacket, que faz a refrigeração até 315 graus com água, com a utilização de água, e tem purga de ar integrada.
Além disso, acaba protegendo contra choques mecânicos e com certeza aumenta a vida útil do sensor. O segundo acessório de destaque é o Spot Scan, que ele consegue transformar um sensor pontual em scanner de varredura linear, utilizado, por exemplo, em aquecimento por indução. Lembrando que esse acessório somente pode ser utilizado no modo uma cor. Por fim, eu deixo aqui os nossos principais contatos. Se você tem alguma dúvida, alguma necessidade, por favor, comente esse vídeo, nos mande um e-mail, entre em contato conosco, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.